Manuais da Palavra Viva, Autoridade sobre a Futilidade, parte 2. Lição de número 2, da futilidade para a maturidade, por John Robert Stevens. O livro de Efésios tem muitos capítulos bons, mas o quarto capítulo muitas vezes se torna o foco da nossa atenção. Deixe-me dar um breve resumo dele, começando do versículo 8. Cristo subiu à direita do Pai com toda a majestade e autoridade e deu dons aos homens. Ele concedeu alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os versículos 12 e 13 mostram o propósito desses dons e ministérios. Equipar os santos para a obra do ministério e levá-los à unidade da fé e do conhecimento de Cristo ao homem maduro que se mede na plenitude da estatura de Cristo. Depois, os versículos 14 a 16 revelam os objetivos da maturidade, para que não sejamos como crianças levadas de um lado para o outro, mas que falemos a verdade em amor e cresçamos em todos os aspectos nele. Devemos ser um corpo em que cada membro é funcional e contribui com todos os outros membros. Esta é a razão de Deus hoje estar nos dando o ministério de apóstolos e profetas, para que nós cresçamos e nos tornemos maduros. Olhando os versículos 17 a 24, uma passagem frequentemente negligenciada, vemos que o objetivo final é nos levar ao ponto em que não andemos mais como gentios, na futilidade das nossas mentes. A palavra futilidade, na versão corrigida, é traduzida por vaidade. Como em Romanos capítulo 8, versículo 20, que diz que toda a criação foi sujeita à vaidade. Outras versões traduzem como sujeita à futilidade. O significado literal de futilidade é inutilidade. Um estado onde tudo parece sem utilidade e sem finalidade, sem objetivo. Na versão corrigida, a palavra vaidade não se refere ao sentido de ser cheio de orgulho, mas no sentido de ser inútil, sem efeito ou sucesso. A criação foi sujeita à futilidade na esperança de que, quando os filhos de Deus vierem à luz em sua manifestação, libertarão a criação da vaidade, da inutilidade e da futilidade que reina sobre ela. Romanos capítulo 8, versículos de 20 a 21. Os apóstolos e profetas existem para nos ajudar a alcançar esta medida completa espiritualmente. Nossa visão desses dons ministeriais deve ser aprofundada até que não os vejamos simplesmente como os dons que nos foram dados para comissionamento ou para confirmação na direção das nossas vidas, mas passamos vê-los como os meios de alcançarmos a nossa maturidade, pela qual entraremos na completa medida do que Deus quer que sejamos. Se um ministério não vê mudança constante na vida das pessoas a quem ministra, não está andando no ministério que Deus lhe deu. Além de uma revelação do Senhor, a única indicação de que alguém está cumprindo o seu ministério é o fato de que as pessoas se tornam o selo daquele ministério. Quando ele vê que as pessoas não permanecem mais imaturas, quando observa as mudanças em suas vidas, quando vê a maturidade surgindo nelas, então ele sabe que está cumprindo o seu ministério. O ministério não está interessado simplesmente em sucesso numérico. Quadros na escola dominical, anunciando quantas pessoas compareceram no último ano, no último domingo e hoje, e estabelecendo o crescimento projetado. Em vez disso, ele está buscando um profundo crescimento espiritual dentro de cada indivíduo. Em toda a igreja em que a verdadeira palavra fundamental é recebida constantemente, em que as pessoas são submissas a essa palavra e prosseguem no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, existe uma qualidade que a distingue. Até os bebês que só recentemente receberam imposição de mãos e profecias estão abundando no ministério. Acima de tudo mais, Deus tem a intenção de nos livrar da futilidade, da mente que repousa sobre o mundo e nos levar a uma mente renovada, uma mente liberta da futilidade sobre a qual toda a criação e humanidade estarão encobertas até o tempo em que entrarmos neste ministério.
Depois de relatar os propósitos desses dons ministeriais nos versículos precedentes, Paulo começa com este tema no versículo 17 de Efésios 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observação: esta futilidade não está somente em toda a criação, o mundo animal, mineral e vegetal, mas vai além disso. É um espírito, o espírito de futilidade que entrou na mente humana. Vocês não devem andar mais como os gentios andam, na futilidade ou vaidade de suas mentes. Seguindo o texto: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Versículo 18. Observe todos os, abre aspas, por causa, fecha aspas. A futilidade de suas mentes traz um obscurecimento de seu entendimento e as pessoas são excluídas da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância que está nelas. A ignorância está nelas por causa do endurecimento de seus corações. Este é o quadro do mundo e é disso que Deus nos livra. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Existe muita sensualidade na América e, como resultado, uma insensibilidade entrou na mente das pessoas. Esta ignorância está nelas porque foram excluídas da vida de Deus. Quando alguém se torna um cristão, não importa quão ignorante ou mesmo retardado mental que ele possa ser. No momento em que se abre para a vida de Deus, um tipo especial de conhecimento começa a se desenvolver dentro dele. E ele ascende para um novo nível muito além daquele que é considerado normal para alguém com suas capacidades. Tenho visto isto acontecer repetidamente. Quando as pessoas se abrem para Deus, mais cedo ou mais tarde um tipo especial de conhecimento vem até elas. Se não se abrem, há uma ignorância nelas porque são excluídas da vida de Deus que dá a sabedoria e entendimento. Você se acha um lixo? Permaneça caminhando com Deus, permaneça se abrindo para Ele. Nada pode substituir um caminhar com Deus. Se caminhar com Ele todos os dias e mantiver o seu coração aberto, você verá mudanças fantásticas em sua vida. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Observação, novamente debaixo da futilidade da mente. Seguindo o texto. Que se corrompe segundo a concupiscências do engano. Efésios capítulo 4, versículos 19 a 22. Observe a expressão concupiscências do engano. Ninguém que se dá a concupiscências está verdadeiramente consciente de quanto engano existe nela. Quase todo o espírito de concupiscência está combinado com o espírito de engano. Pare e pense por um momento em como as concupiscências do engano penetram furtivamente. Considere, por exemplo, as pessoas no mundo. Elas têm de exibir um glamour, uma ilusão. Toda mulher sabe que o glamour é um engano, algo para criar uma ilusão. E o que dizer dos homens? Eles também assumem uma fachada falsa. Um homem criará a ilusão de que certa mulher é algo realmente especial para ele, mas seu sentimento é só de concupiscência. Ao lutar por outra conquista, ele vai atrás da outra carne, na concupiscências do engano. Judas capítulo 7. Todos os tipos de movimento hoje têm se levantado para protestar contra a atitude atual para com o sexo. As mulheres protestam por ser consideradas como simples objetos de desejo. Elas querem ser aceitas como pessoas. Por outro lado, os homens também querem ser libertados. No fundo de seus corações, secretamente não querem aceitar a ilusão. Mais cedo ou mais tarde, não poderão suportar a si mesmo porque sabem que são falsos. A concupiscência do engano está neles. O que acontece às pessoas quando entram num caminhar com Deus e a ilusão é tirada delas?
Elas não mais apresentam a fachada de glamour e das concupiscências do engano. Não se entregam mais à sensualidade da maneira descrita nas Escrituras. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios capítulo 4, versículo 19. Ao contrário, se tornam mais saudáveis. Não importa a sua origem, começam a ser atraídas para uma abertura saudável. A atração que sentem em relação a outro membro do corpo é em pureza. Elas se esforçam por esta pureza e justiça. Odeiam as falsificações. Embora possam ser pegas em algum grau nisso, elas odeiam as falsificações e anseiam pelo dia em que tudo será revelado e que conhecerão como são conhecidas. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 12. A mesma honestidade está vindo à luz em cada área da vida da igreja. Muitas vezes uma abordagem falsa tem sido usada entre os ministérios. O ministério pode sentir que deve criar uma ilusão fascinante ou preservar uma imagem diante do povo. Isto pode significar que ele usará sapatos mais altos e uma cabeleira estilizada. Quanto dinheiro foi destinado para algumas grandes cruzadas onde os homens tentaram criar uma imagem no sentido de convencer outros de algo? Quando a igreja está se movendo verdadeiramente no padrão de Deus, o espírito de verdade, de falar a verdade em amor, prevalece. Efésios capítulo 4, versículo 15. Quando o ministério se levanta diante do povo, tem uma certa transparência. Portanto, ele não precisa proteger sua imagem. Embora as pessoas possam ver os problemas e as falhas que ele está tentando vencer, não o condenam, pois também enxergam a coisa linda que Deus está operando nele. Ninguém tende a assumir uma fachada, uma ilusão ou criar uma imagem para ser aceito. Podemos viver com esse tipo de honestidade? Certamente que sim. As pessoas logo se cansam da abordagem falsa. Elas podem tolerar por um tempo, mas depois se afastam. Entretanto, nunca se cansam de ministérios que ministram honestamente diante do Senhor. Depois de muitos anos, ainda estão ouvindo intensamente a palavra do Senhor, não porque alguma personalidade ou imagem atrai sua atenção, mas por causa da sua profunda sinceridade. Não é fácil para as pessoas acostumadas a concupiscências do engano se moverem para a fidelidade e sinceridade no Senhor. Primeiro, elas suspeitam, pois não acreditam que é genuíno. Elas se desiludiram com tantas promoções que não acreditam que alguém possa ser honesto com elas. Quando os problemas surgem, devemos expô-los de uma forma honesta. Devemos enfrentá-los exatamente pelo que são, não em malícia, mas abrindo o nosso coração para a verdade. Temos consciência de que outros estão tendo problemas, porque temos problemas. Estamos também conscientes da gloriosa filiação que está vindo à luz em nós e nos outros. Deus nos dá uma visão profética para vermos a verdade uns sobre os outros e para vermos o que Ele quer para cada um de nós, quando abrirmos nossos corações para amarmos nossos irmãos. Em vez de rejeitarmos uma pessoa no momento em que sua imagem estiver arruinada, nós a sustentaremos e ajudaremos em nome do Senhor. Continuando em Efésios capítulo 4, versículos 23 a 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Existe uma grande diferença entre a mente governada pela futilidade e a mente renovada. Enquanto ouve sermões ou lê a palavra, você subitamente vê novas verdades? Uma nova maneira de pensar se torna real para você? Quanto mais você abre sua mente, mais essa maneira nova de pensar se torna real para você. O que o impedia de ver essas verdades antes? A necessidade da renovação do espírito de sua mente pelo Espírito Santo. Quando a mente é renovada, nos revestimos do novo homem e começamos a pensar por padrões diferentes de pensamento e reagirmos às coisas diferentemente de como fazíamos antes. Quando nossas mentes são renovadas, não nos tornamos robôs todos reagindo da mesma maneira, mas entramos na mente de Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 16. Isto será muito necessário nos dias futuros,
pois assim as mentiras e ilusões de Satanás terão pouco efeito para o povo de Deus. Se fosse possível, mas não é, ele enganaria os eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Ele virá criando uma imagem mentirosa, oprimindo com futilidade a mente das pessoas que têm sido obscurecidas em seu entendimento e excluídas da vida de Deus. Ele virá para aqueles que foram vencidos pela ignorância que está neles, por causa da dureza de seus corações. Aqueles que virem como verdade as mentiras e ilusões de Satanás o seguirão. O verdadeiro fiel é aquele que se livrou da concupiscência do engano e fala a verdade em amor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Observação, isto apresenta um quadro bem diferente. Seguindo o texto. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 25 a 27. Essa nova maneira de pensar não significa que tudo terá uma aparência de doçura e luz como no livro de Poliana. Você verá as necessidades de seus irmãos e muitas vezes ficará zangado, mas não com o tipo de raiva que age sorrateiramente e produz raiz de amargura e ressentimento que deixam seu coração em trevas por muitos anos. É o tipo de ira que vem quando você vê o que está errado e clama para Deus alcançar aquela necessidade. O sol nunca se põe sobre essa ira. Fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não peque em sua ira. Às vezes sinto uma agitação em meu espírito por causa de uma situação errada. Primeiro é quase como uma indignação, mas quando eu busco ao Senhor e Ele me dá a resposta e o curso da ação que deve ser tomada, sinto paz. É isto que Deus quer. Ele também estava zangado com a situação. Quando em minha ira eu não peco e o sol não se põe sobre ela, quando ajo para resolver o problema, então Deus pode abençoar. Creio que este é o verdadeiro significado desta passagem bíblica. A futilidade de pensamento que está no mundo não é nossa porção. Nossas mentes estão sendo renovadas e nos tornamos hábeis e diligentes para discernir não somente o que a pessoa precisa, mas também o que Deus está fazendo nela. Não ficamos impressionados com a boa aparência das pessoas. Não nos deixamos enganar pela aparência, ela não significa nada. Deus está operando a igreja em toda a sua beleza e pureza. E a primeira coisa que Ele está fazendo é nos livrar da futilidade da mente que está sobre os gentios, para que não andemos mais como os gentios, na futilidade de suas mentes. O livro de Efésios fala muito a respeito da maneira como devemos andar, e cada passagem a esse respeito está na realidade se referindo a toda a maneira de viver. A maneira como vivemos não é de acordo com a futilidade da mente das pessoas do mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, lemos: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esta era a maneira como costumávamos andar, de acordo com o pensamento do mundo, como Satanás faz. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, abre aspas, fomos gerados por Deus como uma nova criação, para que andemos nas boas obras e na vida que Ele planejou para nós. Fecha aspas. Que maravilhoso! Isto é o que todos estamos tentando fazer. Elevarmos-nos acima do nível do esforço humano e entrarmos no que Deus tem para nós desde a fundação do mundo. Eu sei que Deus tem algo para mim que ainda não atingi. Ele tem mais e eu desejo o destino que Ele tem para mim. E não importa qual seja, anseio para entrar nele tão rapidamente quanto puder. Quero andar nele. Toda vez que olho para uma pessoa, a vejo de acordo com a revelação de Deus a respeito dela. E aprendi a pensar somente em termos dessa revelação. Sei que existe algo importante que Deus está operando na vida de cada pessoa. A única coisa que ainda impede isto é o fato de que nossa mente ainda segue os velhos padrões de pensamento.
Devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Devemos ver o destino que Deus tem para nós. Às vezes quero sacudir as pessoas, especialmente aquelas que têm muitas profecias sobre si, e lhes dizer para acordar, pois estão vivendo em suas vidas sem nenhuma percepção do destino que Deus tem para elas, ou da mesma maneira que Ele quer que elas realmente andem. O reino de Deus que está para encher a terra começa dentro de você quando vence a futilidade da sua mente, a futilidade que repousa sobre o seu pensamento e a futilidade que repousa sobre toda a sua vida. Sacuda, livre-se dela. No momento em que você começa a buscar a Deus, Satanás tenta tragá-lo para os velhos padrões de futilidade e inutilidade, de falta de esperança, de desespero e insuficiência. Deus o está ajudando a vencer tudo isso. Você está entrando na plena compreensão de tudo o que Deus tem para você. Se aqueles que estão sobre você forem bem-sucedidos no ministério que Deus designou para eles, então você mudará. Mas não ponha toda a responsabilidade sobre eles. A responsabilidade é sua também. Eles são responsáveis por colocar diante de você a palavra ungida que traz a renovação de sua mente e o tira daquela futilidade de pensamento e o leva a pensar como filho de Deus. Nada é tão desafiador, nada é impossível para Deus quando você pensa segundo os pensamentos dele e em seu coração responde com um amém a eles. O que quer que Deus diga, você crê. No dia em que suas palavras permanecerem em você e você permanecer nele, você pedirá o que quiser e será feito. João capítulo 15, versículo 7. Não haverá limite para a autoridade que será manifestada através do povo de Deus no dia em que forem completamente livres da futilidade da mente e das reações do mundo, e com a mente renovada em Deus corresponderem à palavra de Deus, somente à palavra de Deus. Estamos crendo e reivindicando a libertação da futilidade da mente. Estamos crendo audaciosamente para nos tornarmos canais de revelação e falarmos como oráculos de Deus. Estamos crendo para ministrarmos pela capacidade que Deus dá e para permanecermos nele e termos sua palavra permanecendo em nós, para que o que pedirmos seja feito. Enquanto Cristo está assentado à direita do Pai, estamos crendo por toda a autoridade nos céus e na terra sendo manifestada através de nós, enquanto estivermos assentados nos lugares celestiais com Ele. Cremos que o Senhor dá a cada um no corpo a mesma mente e o mesmo espírito para crerem em termos do impossível acontecendo diariamente. Milagres, segundo o pensamento do mundo, vão ocorrer no dia a dia daqueles que creem. Vamos crer por uma existência que é literalmente elevada ao trono de Deus. Sejam abençoados. Amém. O ensinamento contido nesta mensagem foi dada originalmente como palavra viva para uma congregação. Sem dúvida, ela mudará a sua vida, assim como tem mudado a de muitos outros. Esta e outras mensagens estão publicadas em nossa biblioteca na internet. Acesse o site www.bibliotecareinonet.com.br. Cadastre-se como usuário e desfrute dos ensinamentos do Reino de Deus.